Depois que meu marido morreu, os filhos dele disseram: queremos a herança, a casa e o carro, tudo. Meu advogado implorou para que eu lutasse. Eu disse: pode dar tudo a eles. Todos acharam que eu tinha ficado louca. Na audiência final, eu assinei os documentos. Os filhos dele sorriram, até que o advogado deles ficou pálido ao ler o testamento. Eu sempre acreditei que a morte revela mais sobre os vivos do que sobre quem partiu. E no dia em que meu marido, Augusto, fechou os olhos pela última vez, eu descobri quem eram, de verdade, os filhos dele. A chuva caía fina, quase tímida, naquela manhã silenciosa. O cheiro de hospital ainda impregnava minhas roupas, como se a dor tivesse aderido ao tecido. Eu caminhava devagar até a sala de estar quando ouvi a porta bater forte. Era Jonas, o filho mais velho do meu marido. Atrás dele vinham os outros dois, Elisa e Roberto. Nenhum dos três chorava. Nenhum dos três parecia abalado. Era como se tivessem vindo resolver um assunto prático, burocrático, não se despedir do pai. Elisa tirou os óculos escuros e me encarou com frieza. Vamos ser objetivos, Dalva, disse ela sem rodeios. Precisamos falar sobre a herança. Aquela palavra dita assim, sem vergonha, sem luto, sem respeito, cortou meu peito como faca. Eu ainda sentia a mão do Augusto na minha, fria, já sem vida, da noite anterior. E ali estavam seus filhos, prontos para esvaziar nossa história antes mesmo da missa de 7º dia. Jonas cruzou os braços. A casa, o carro, a poupança e o terreno de sítio. Tudo isso pertence a nós, como herdeiros diretos. Você, ele ergueu o queixo. Já teve o suficiente sendo esposa dele. Eu senti meu rosto esquentar. Jonas, falei, tentando manter a calma. Nós acabamos de perder seu pai. Ele ignorou. Então vamos resolver isso rápido. Não queremos briga, queremos o que é nosso. Roberto deu um passo à frente. E antes que você pense em contestar, já falamos com um advogado. Você só tem direito à parte conjugal mínima, mas se cooperar, não vamos dificultar nada. Eu olhei para os três, para os rostos duros, para aquele olhar de cobiça disfarçado de urgência, e naquele momento percebi que estava diante de algo muito maior do que uma disputa de bens. Eu estava diante da verdade sobre eles, e essa verdade era feia. Meu advogado, o Dr. Álvaro, chegou na manhã seguinte. Um homem de cabelos brancos, postura firme e um carinho de pai ao falar comigo. Ele se sentou à mesa da cozinha, colocou uma pasta cheia de documentos e respirou fundo. Dona Dalva, eu soube o que aconteceu. Sinto muito pela perda do Augusto, mas preciso ser direto. A senhora não deve ceder nada. Eu apenas olhei para o nada, como se minhas emoções estivessem do lado de fora do meu corpo. Eles querem tudo, Álvaro, eu disse. Não deixaram nem o corpo do pai esfriar. Eles estão blefando, ele respondeu. A senhora tem direitos, muitos, aliás, e posso garantir, se lutarmos, eles não levam metade do que estão imaginando. Eu fechei os olhos por um instante. A morte, o luto, a solidão, tudo estava pesado demais. E se eu não quiser lutar? Perguntei. Ele arregalou os olhos, surpreso. Como assim? E se eu quiser dar tudo a eles? Ele deixou a caneta cair sobre a mesa. A senhora perdeu a cabeça? Esses três querem destruir a senhora? Acha que vão lhe agradecer por isso? Não vão. Vão pisar, humilhar, arrancar o que puderem e ainda rir da sua cara. Eu permaneci em silêncio, porque no fundo eu tinha uma certeza profunda, uma certeza que ninguém compreendia ainda. Eu sabia algo que eles não sabiam. Eu carregava uma verdade que nenhum deles imaginava. E essa verdade precisava ser revelada no momento certo. Eu quero assinar tudo, repeti com calma. Quero que eles levem a casa, o terreno, o carro, tudo o que pedirem. Álvaro levantou-se abruptamente. Não, Dona Dalva, isso é loucura. Eu sorri pela primeira vez desde a morte do Augusto. Confia em mim, Álvaro. Ele ficou me olhando, tentando entender de onde vinha tanta serenidade em uma mulher que parecia estar perdendo tudo. Mas eu não estava perdendo nada. Na verdade, eu estava preparando o terreno para revelar o que eu sabia desde a noite anterior à morte do meu marido. A audiência foi marcada para 2 semanas depois. Durante esse tempo, a postura dos filhos dele piorou. Passavam na porta da minha casa, entravam sem avisar, tiravam fotos dos móveis, apontavam para quadros, para objetos, para tudo o que, segundo eles, ia ser dividido. Eu apenas observava, calada, serena, como quem já sabe o final da história.
Elisa, um dia, chegou a dizer: "Ainda bem que o papai morreu. Ao menos agora vamos limpar a bagunça que ele deixou." Eu segurei o choro, não por mim, mas por ele. Ele não merecia filhos assim. No dia da audiência, a sala estava cheia. Os filhos do Augusto tinham sorrisos vitoriosos no rosto. Pareciam crianças prestes a receber pirulitos. Eu me sentei, ajeitei o véu preto no cabelo e respirei fundo. Álvaro cochichou. Ainda dá tempo de desistir, de lutar, de fazer justiça. Eu apenas balancei a cabeça. Não, meu amigo. Hoje é o dia certo. Jonas, Elisa e Roberto arreganharam os dentes quando viram os papéis sobre a mesa. Finalmente, disse Jonas. Vamos resolver isso rápido. Elisa cruzou as pernas, satisfeita. Pode assinar, Dalva. Nós já decidimos tudo. Eu peguei a caneta. Assinei. Um murmúrio correu pela sala. Meu advogado fechou os olhos, decepcionado. Os filhos do Augusto sorriam como lobos, até que o advogado deles abriu a pasta, tirou um envelope selado, leu o documento, e o rosto dele ficou pálido, pálido como papel, pálido como cera, pálido como quem viu um fantasma. Ele ergueu os olhos para os 3 irmãos e engoliu seco. Nós temos um problema. Os filhos do Augusto se entreolharam. Que problema? Perguntou Jonas irritado. O advogado respirou fundo. E então, com a voz vacilante, ele revelou: o falecido deixou um testamento que anula completamente este acordo. A sala gelou. Os filhos congelaram. Meu advogado virou lentamente o rosto para mim. E eu sorri, porque a verdade, a verdadeira bomba que eu carregava, estava apenas começando a explodir. O silêncio que caiu naquela sala foi tão pesado que parecia empurrar o ar para fora dos pulmões. Por alguns segundos, ninguém respirou. O advogado dos filhos do Augusto permaneceu com o envelope aberto nas mãos, mas parecia incapaz de continuar lendo. Ele me olhou, depois olhou para eles, como se estivesse prestes a anunciar um funeral dentro de outro funeral. Jonas foi o primeiro a romper a tensão. Como assim, um testamento? Perguntou, cada palavra cuspida com impaciência. O advogado pigarreou, limpou a garganta e ajeitou os óculos, mãos trêmulas. Seu pai deixou instruções formais e essas instruções só poderiam ser abertas após a assinatura do acordo de divisão de bens feito hoje. A juíza franziu o senho. Isso é incomum, ele assentiu. Sim, Excelência, mas é perfeitamente legal. Ele estipulou que, apenas após Dalva concordar em abrir mão de seus direitos, o testamento deveria ser revelado. Naquele instante, 3 pares de olhos se voltaram para mim. Olhos confusos, indignados, amedrontados, embora tentassem esconder. E eu permaneci sentada, calma como o vento sem pressa, serena como quem já sabia de tudo, porque eu sabia desde semanas antes de Augusto morrer. Sabia porque foi ele, com as mãos cansadas e o coração fraco, que me pediu perdão e me contou onde guardava o envelope. Dalva, me promete uma coisa, não lute, assine qualquer acordo. Deixe que meus filhos mostrem quem realmente são. E depois, só depois, entregue este envelope à justiça. Eu cumpri. O advogado abriu o testamento e começou a ler. A voz dele tremia. Eu, Augusto Alves de Andrade, em plena capacidade mental, declaro que meus 3 filhos, Jonas, Elisa e Roberto, não deverão receber nenhuma parte dos meus bens principais enquanto não cumprirem as seguintes condições. Um dos filhos dele explodiu. O quê? A juíza bateu o martelo. Silêncio na sala. O advogado continuou. Porque durante toda a minha vida, meus filhos demonstraram desinteresse completo por mim, por minha saúde, por minha dignidade e por minha esposa Dalva, que cuidou de mim até o último suspiro. Por isso, deixo registrado que meus bens principais, casa, terreno, contas bancárias e investimentos, deverão permanecer sob custódia jurídica até que meus filhos cumpram os requisitos a seguir. Ele virou a página. Os 3 filhos estavam lívidos. Elisa tremia. Roberto tinha o rosto arroxeado de raiva. Jonas batia o pé no chão como um touro antes do ataque. O advogado leu. 1. Que cada um deles visite o túmulo do pai por 30 dias consecutivos. 2. Que cada um participe de pelo menos uma ação de caridade em nome da família. 3. Que apresentem prova de reconciliação com Dalva, reconhecendo publicamente que ela foi a única pessoa que permaneceu ao meu lado sem interesse financeiro algum.
A sala murmurou. Elisa gritou. Isso é ridículo! Ele nunca escreveria isso. O advogado levantou o envelope lacrado. Está aqui a assinatura, reconhecida em cartório, testamento completamente válido. A juíza confirmou. Documento autêntico, não há dúvidas. Os três se voltaram para mim. Olharam como quem olha para uma pedra no caminho, como se eu fosse a causa de tudo. Mas pela primeira vez desde que Augusto morreu, eu senti orgulho de existir, porque, naquele testamento, ele me honrou, me agradeceu, me enxergou. O advogado continuou. Só após comprovarem todas as condições acima, terão direito a receber suas partes da herança. Caso não cumpram, a totalidade dos bens deverá ser transferida integralmente para Dalva. A sala inteira prendia a respiração. Até o ar parecia esperar minha reação. E então ele leu a última linha. A linha que fez o advogado dos filhos do Augusto quase desmaiar. Seja como for, a casa onde vivi com Dalva, o carro que ela dirigiu para me levar ao hospital e o terreno onde sonhamos envelhecer juntos ficarão, até meu último dia e após ele, somente sob o nome dela. Meus filhos não terão nenhum direito sobre estes 3 bens, independentemente do resto. Jonas saltou da cadeira. Isso é mentira! Ele foi manipulado! Elisa bateu na mesa. Eu vou anular isso! Roberto apontou para mim. Foi você! Você fez alguma coisa! Eu permaneci sentada, ergui o rosto lentamente e os encarei com uma firmeza que não tive durante toda a vida. Eu não fiz nada, respondi. Apenas cuidei do pai de vocês quando vocês não quiseram. Apenas dei amor quando vocês deram desprezo. Apenas fiquei ao lado dele quando vocês ficaram longe. A juíza bateu o martelo. Chega! O testamento é claro, válido e incontestável. Esta audiência está encerrada. Os policiais se aproximaram para conter os 3, que ainda berravam como feras presas. Eu me levantei, ajeitei meu vestido preto e respirei fundo. Álvaro, meu advogado, aproximou-se com lágrimas nos olhos. Dalva, você sabia disso tudo? Você sabia que venceria? Eu sorri, cansada, mas leve pela primeira vez em meses. Álvaro, eu não queria vencer, eu só queria paz. E Augusto me deu isso antes de partir. Ele assentiu, emocionado. Você é mais forte do que imagina. Eu segurei sua mão. Eu só fiz o que ele pediu. Esperei. Deixei que eles mostrassem ao mundo quem realmente eram. E quando o momento certo chegou, deixei o testamento falar por mim. Álvaro riu entre lágrimas. Pois falou alto, Dalva. Muito alto. Eu olhei para a porta da sala de audiência, onde os 3 filhos ainda eram contidos, e sussurrei para mim mesma. Augusto, você cumpriu sua última promessa. Agora é minha vez de cumprir a minha. Era apenas o começo. A verdadeira história, a que mudaria não só meu destino, mas o de cada um deles, começaria no capítulo seguinte. Quando saí da sala de audiência, o corredor parecia outro mundo. A tensão ainda vibrava no ar, como se as paredes tivessem memorizado cada grito, cada respiração presa, cada lágrima que caiu e cada máscara que caiu também. Eu caminhava devagar, sentindo o peso da viúva que perdeu um marido, mas carregando a leveza de uma mulher que finalmente recuperava sua dignidade. Álvaro caminhava ao meu lado, ainda atordoado. Dalva, eu advogo há 40 anos. Nunca vi um testamento assim. Seu marido era um homem muito inteligente. Eu sorri de canto. Augusto sempre foi silencioso, Álvaro. Mas, quando ele queria falar, falava de um jeito que ninguém esquecia. No fundo, porém, algo me dizia que aquilo não era nem metade do que estava por vir. Quando chegamos ao estacionamento do fórum, a surpresa me atingiu como vento repentino. Ali estavam eles, Jonas, Elisa e Roberto, vermelhos, suados, furiosos, saindo pela porta lateral cercados de seguranças. A juíza havia permitido que deixassem o prédio pelas vias secundárias, para evitar escândalos, mas mesmo assim, bastou eles me verem para o ódio reacender. Elisa foi a primeira a avançar, tropeçando no salto alto. Você! Gritou ela, apontando o dedo convulsivamente. Você roubou nosso pai, manipulou ele, fez ele nos odiar. Roberto segurou o braço dela. Calma, Elisa. Mas ele mesmo tremia tanto que parecia prestes a desabar. E Jonas
Jonas não piscava. O olhar dele tinha algo que eu nunca tinha visto. Algo sombrio, algo perigoso. Isso ainda não acabou, Dalva, ele disse. O testamento não vai ficar assim. Álvaro se colocou à minha frente. Recuem, ou chamarei a polícia novamente. Ameaça à testemunha é crime. Elisa riu. Uma risada alta, debochada, quase histérica. Acha que temos medo de polícia? Nosso pai nos deixou de herança. Nada. Absolutamente nada. Você tem ideia do que é isso, Dalva? Do que significa? Eu respirei fundo. Significa que ele esperava algo melhor de vocês. Jonas deu um passo à frente. Álvaro segurou seu braço imediatamente. Eu senti medo. Claro que senti, mas não demonstrei. Porque por algum motivo que eu ainda não entendia, eu sabia que recuar seria pior. Foi então que Jonas falou, devagar, cuspindo cada sílaba. Você pode ter vencido hoje, mas ainda não leu tudo, ainda não viu tudo, ainda não sabe tudo. Meu coração deu um salto. Do que você está falando? Perguntei. Ele sorriu, um sorriso torto, um sorriso que não combinava com um filho que dizia ter perdido o pai. Um sorriso que escondia algo, algo grande. Ah, Dalva, ele murmurou. Você acha mesmo que o testamento era só aquilo? Só aquelas 3 condições ridículas? Você acha mesmo que ele ia deixar tudo tão simples? Eu franzi o senho. Explique isso. Mas ele apenas inclinou a cabeça, com um ar quase divertido, e sussurrou. Procure o segundo envelope. E então ele virou as costas. Foi embora com os irmãos e deixou atrás de si um silêncio tão pesado que parecia anunciar uma nova tempestade. Álvaro colocou a mão no meu ombro. Dalva, está tudo bem? Eu respirei fundo. Álvaro. Augusto falou de um envelope antes de morrer. Ele ficou rígido. Envelope? Outro? Sim. Mas ele pediu que eu só o abrisse depois que o testamento preparada para a verdade. Álvaro arregalou os olhos. Você tem esse envelope? Eu assenti. Está guardado na minha casa. Augusto me fez prometer que só abriria quando tudo explodisse. Ele passou a mão no rosto. Dalva, isso vai muito além de herança. Eu senti um arrepio. Eu sei. E naquele instante percebi. Aquele testamento não era o fim, era o começo. Voltamos para minha casa, uma casa que, até poucas horas antes, eu pensei ter perdido. Andei pelos cômodos como quem revisita a própria alma. As paredes guardavam memórias de 20 anos ao lado de Augusto. Risos, silêncios compartilhados, noites frias e manhãs de sol. E agora guardavam também segredos. Fui até o quarto, abri a gaveta da cômoda, tirei o envelope, branco, fechado com cera vermelha, com a letra dele, para ser lido depois da verdade. Minhas mãos tremiam. Álvaro estava em pé atrás de mim, respeitando meu tempo. Mariana, minha enteada, não, minha filha do coração, porque foi assim que nos tratamos durante os anos, me abraçava pela cintura. Mãe, está tudo bem se você quiser esperar. Eu balancei a cabeça. Não, filha. Chegou a hora. Peguei uma tesoura, cortei a cera, abri o envelope, e dentro dele havia uma carta, uma cópia de um documento antigo e uma chave pequena, antiga, com um número gravado. Meu peito apertou. Eu levei a mão à boca. Meu Deus! Álvaro pegou o documento e, quando leu, ele ficou branco. Mariana olhou por cima do ombro dele e tapou a boca com a mão, chocada. Eu li por último, e quando meus olhos encontraram as palavras diante de mim, senti minhas pernas falharem, porque Augusto havia deixado mais do que bens. Ele deixou uma revelação capaz de destruir ou salvar toda a família dele. Uma revelação que explicava por que ele fez aquele testamento, por que pediu para eu assinar tudo, por que pediu para eu não lutar. Uma revelação que mudava tudo o que eu sabia sobre ele, sobre mim e, principalmente, sobre os filhos dele. A carta tremia nas minhas mãos, não pelo papel, mas porque minhas emoções, antes firmes como cimento, agora eram um mar revolto. A caligrafia do Augusto, tão conhecida, tão dele, parecia me olhar de volta, parecia falar comigo, parecia viva. Eu respirei fundo antes de começar a ler. Minha Dalva, se você está lendo isso, é porque confiou em mim até o fim. Meu coração doeu. Continuei. Sei que está cansada.
Sei que está ferida. Sei que os meus filhos farão de tudo para te machucar, e por isso escrevo esta carta. A voz dele parecia preenchê-la, letra por letra. Eu não fui um pai perfeito. Falhei mais do que gostaria de admitir, mas antes de morrer, eu precisava deixar 2 verdades. Percebi que minhas lágrimas começavam a cair. Primeira, nada do que possuo, nada, deve cair nas mãos dos meus filhos enquanto eles forem do jeito que são hoje. Álvaro assentiu devagar. Ele sabia. Mariana apertou minha mão. Continuei lendo. Segunda, existe algo que nunca te contei, algo que carreguei por 30 anos. Algo que pode colocar tudo o que construímos em risco se cair nas mãos erradas. Senti meu estômago gelar. Mariana se aproximou ainda mais. Mãe, o que é isso? Eu respirei fundo. Continuei. Deixei com esta carta uma chave. Ela pertence ao cofre 14B do Banco União Central. Dentro dele, Dalva, há documentos que mudam tudo. E quando digo tudo, quero dizer tudo sobre a minha família. Meu peito pesou. Eu tinha a sensação, horrível, crescente, de que aquele cofre escondia algo que eu jamais poderia ter previsto. Continuei. Se meus filhos tentarem tomar qualquer coisa de você, se te humilharem, se te ameaçarem, e eu sei que vão, abra o cofre com seu advogado. Quando você fizer isso, vai entender por que construí esse testamento. E vai entender por que pedi que entregasse tudo sem lutar. Meus dedos ficaram frios. A carta terminava assim. Confie no silêncio, Dalva. Ele guarda mais verdades do que qualquer grito. E quando o momento chegar, a justiça vai falar por mim. Eu fiquei parada, silenciosa. O mundo sumiu. Álvaro tirou a carta das minhas mãos, cuidadosamente, como se fosse um artefato histórico. Dalva, precisamos ir ao banco imediatamente. Mariana concordou de forma firme. Não podemos esperar. O pai deixou isso para você, não para eles. Eu assenti, mas algo me incomodava. Algo que Jonas havia dito mais cedo. Procure o segundo envelope. Como ele sabia disso? Mariana percebeu minha expressão. Mãe, está tudo bem? Ele sabia, filha, murmurei. Jonas sabia de algo. Ele disse que o testamento não era tudo. Ele sabia do envelope. Álvaro ficou pálido. Isso significa que eles podem tentar impedir vocês de abrir o cofre. A voz dele saiu grave, preocupada. Dalva, não podemos ir ao banco sozinhas. E quem viria conosco? Perguntei. Ele respirou fundo. A polícia. A viatura nos escoltou até o Banco União Central. Era estranho. Eu, uma mulher de 68 anos, entrando num banco como se fosse uma criminosa. Quando, na verdade, eu só carregava o peso de uma verdade que não pedi. O gerente, um homem baixo, com óculos de aro largo, nos recebeu trêmulo, como se já soubesse que aquele cofre guardava algo maior do que qualquer documento financeiro. A sala de cofres é por aqui, disse ele. Descemos por um corredor estreito, protegido por portas pesadas e sensores digitais. Quando chegamos ao subsolo, o gerente digitou uma senha. A porta se abriu com um clique grave. O ambiente era frio como inverno. Havia dezenas de gavetas metálicas alinhadas, numeradas. 14B estava à esquerda. A chave na minha mão parecia vibrar. Eu a encaixei na fechadura. Girei. A gaveta abriu suavemente. Dentro dela, uma pasta preta, espessa, fechada com elástico, com o nome Augusto Alves de Andrade, confidencial. Eu olhei para Álvaro. Ele respirou fundo. Abra, Dalva. Minhas mãos tremiam quando puxei o elástico. Quando abri a pasta, o mundo mudou. Havia extratos bancários de valores altíssimos, uma escritura de um terreno que eu nunca soube que existia, cópias de e-mails trocados entre Augusto e um advogado desconhecido, fotos antigas de Jonas, Elisa e Roberto, e no fundo da pasta, uma folha amarelada, datada de mais de 30 anos atrás. Eu a puxei. E a frase no topo do documento fez meu corpo inteiro travar. Meu coração parou. Minha boca secou. Eu perdi o ar. Era uma frase simples, mas capaz de destruir qualquer família. Capaz de explicar tudo. Capaz de transformar aqueles 3 irmãos em algo que eu jamais imaginaria. O documento dizia: resultado de exame de paternidade. Negativo. Eu me senti desabar. Álvaro levou a mão à cabeça. Meu Deus!
Mariana tapou a boca, chocada. Eu li e reli as palavras, sem acreditar. Pai, Augusto Alves de Andrade. Criança testada, Jonas Andrade. Resultado não compatível. E havia mais. Outras 2 folhas. Elisa, Roberto. Todos os exames. Negativos. Todos. Augusto. Não era pai de nenhum deles. Nenhum. E agora tudo fazia sentido. O distanciamento, a indiferença, a hostilidade inexplicável, o ódio gratuito, o desprezo e, principalmente, o motivo pelo qual Augusto quis afastá-los da herança. Porque eles não eram herdeiros, não biologicamente, nem emocionalmente. E ele soube disso. Por décadas, eu tremia. Meu Deus, murmurei. Augusto, por que nunca me contou? Álvaro respondeu com a voz grave. Porque se ele contasse, os 3 o destruiriam publicamente. Destruiriam você, a honra dele, o nome dele. Ele protegeu você até o fim, Dalva. Mesmo morrendo, protegeu. Mariana aproximou-se de mim. Mãe, isso muda tudo. Eu respirei, mas o ar voltou pesado. Não, filha. Isso explica tudo. E agora, temos a verdade. A verdade que Jonas insinuou, sem saber se eu tinha encontrado. A verdade que Augusto deixou enterrada dentro de um cofre. A verdade que poderia destruir 3 adultos cruéis, ou libertá-los. Mas o que eu faria com isso? Era a pergunta que queimava no fundo da minha alma. Porque justiça não é vingança, é escolha. E eu, aos 68 anos, teria que escolher o destino deles. Antes de tudo, se você gosta das nossas histórias e quer nos ajudar a continuar publicando relatos tão fortes como este, se inscreva no canal. Isso ajuda muito e nos permite seguir compartilhando histórias que tocam, emocionam e fazem pensar. Agora, respire fundo comigo, porque a partir deste capítulo, tudo muda. Eu não lembro exatamente como voltei do banco para casa. As ruas pareciam distantes, borradas pela chuva fina que caía como véu sobre a cidade. A pasta preta estava sobre meu colo, pesada como chumbo, como se carregasse não apenas papéis, mas décadas de silêncio, traição e escolhas dolorosas. No banco traseiro, Mariana segurava minha mão com força. Eu não falava, não conseguia. Como uma mulher de quase 70 anos poderia carregar sozinha uma revelação daquelas? Como aceitar que tudo que eu acreditava sobre a família dele era mentira? Como absorver o fato de que Augusto viveu 30 anos com uma verdade que o consumiu por dentro? Quando chegamos em casa, a chuva engrossou. Era como se o céu estivesse do meu lado, chorando comigo. Álvaro segurou meu cotovelo, preocupado. Dalva, você precisa se sentar. Está muito pálida. Eu assenti. Fui até a sala e sentei no sofá, enquanto Mariana fechava a porta com cuidado. A pasta estava ali, sobre a mesa, aberta, exposta, gritando. Os 3 exames negativos, 3 verdades que caíam como lâminas. Mãe, Mariana disse, sentando ao meu lado. Você quer falar sobre isso? Eu respirei fundo. Não agora, filha. Me deixa sentir primeiro. Ela apertou minhas mãos, respeitando meu tempo. Álvaro ajeitou os óculos e respirou fundo. Dalva, preciso ser direto. Com esses documentos, o testamento do Augusto se torna indestrutível. Os filhos dele, na verdade, não são filhos dele. As palavras ecoaram dentro de mim como trovões. Eu sabia. Mas ouvir de outra pessoa tornava tudo mais real. E o mais grave, ele continuou. Isso significa que, legalmente, eles não têm direito a nada. Nada, Dalva. Nem a herança, nem ao sobrenome, nem à história que usaram contra você. Eu me inclinei para trás, sentindo o peso do que ele dizia. Então, murmurei. Augusto sabia que eles iam atrás de mim. Sabia que iam tentar tomar tudo. Sabia que seriam cruéis. Os olhos de Álvaro suavizaram. E por isso ele preparou tudo. O testamento, as condições, as instruções, o envelope, o cofre. Ele fez tudo para que a senhora nunca mais fosse ferida por eles. Mariana suspirou forte. Ele te amava, mãe. Mesmo sem saber falar direito, aquela frase me desarmou. Senti as lágrimas caindo silenciosas, grossas, quentes, antigas. Ele me amava, sussurrei. E eu nunca imaginei que carregasse uma dor tão grande, porque Augusto, em vida, jamais mostrou rancor. Jamais descontou em mim a raiva por ter sido traído. Jamais fez da dor dele uma arma. E talvez
Por isso, seus filhos tivessem tanto ódio de mim. Eu era o espelho do que faltava neles: cuidado, amor, presença, verdade. Batidas fortes na porta nos fizeram gelar. Mariana sobressaltou. Álvaro ficou rígido. Eu apenas senti meu coração acelerar. Quem será? Minha filha sussurrou. Mas eu já sabia. O destino não bate leve. Ele ruge. Fui eu quem levantou. Caminhei até a porta. Minhas mãos tremiam, mas minha alma não. Abri, e lá estavam eles, os três, encharcados de chuva, olhos vermelhos, rostos distorcidos pela raiva. Jonas deu um passo à frente. A gente precisa conversar. Eu permaneci firme. Não temos mais nada a conversar. Tem sim, gritou Elisa, voz embargada. O que você fez? O que está escondendo? Roberto apontou o dedo para mim. O testamento tinha algo por trás. A gente sabe. Meu sangue gelou. Eles sabiam. Ou achavam que sabiam. E agora? Estavam desesperados. De repente, Jonas me empurrou levemente para que pudesse entrar. Sai da frente, Dalva. A gente não vai embora até você abrir o jogo. Álvaro se aproximou rapidamente. Vocês não podem entrar assim. Isso é invasão. Mas Jonas, transtornado, ignorou. Ele encarou a pasta preta sobre a mesa. Eu sabia, murmurou com a voz baixa e perigosa. Eu sabia que ele tinha escondido alguma coisa da gente. Elisa se aproximou, com um sorriso torto. É isso que você está usando para tirar tudo da gente, né? O testamento e essa pasta. Eu fechei a pasta imediatamente. Não toquem nisso. Jonas deu um passo ainda mais perto. Então é verdade, disse, com um brilho sombrio nos olhos. Meu pai deixou algo para você e escondeu de nós. Minha respiração travou. Ele estava a milímetros de descobrir a verdade. A verdade que destruiria completamente a autoimagem deles. A verdade que explicava cada palavra fria, cada distância, cada ausência. E, principalmente, a verdade que explicava por que Augusto nunca conseguiu ser pai deles de verdade. Mariana entrou entre nós, tremendo de medo e raiva. Parem! Vocês não têm o direito de invadir a casa dela assim, mas Jonas estava fora de si. O que tem nessa pasta? Rugiu. Eu respirei fundo, ergui o rosto e respondi a verdade que estava pronta para sair, mesmo que ainda não fosse a verdade completa. A pasta tem o que vocês sempre evitaram: responsabilidade. E a prova de que o coração do pai de vocês sabia exatamente quem vocês eram. Os três congelaram. A chuva batia forte lá fora. Um trovão ecoou. A casa inteira vibrou. E então, Jonas sussurrou com ódio. Eu vou descobrir o que você está escondendo, Dalva. Mesmo que eu tenha que destruir tudo para isso. Foi aí que percebi. A batalha pelo patrimônio tinha acabado, mas a batalha pela verdade estava apenas começando. E a verdade, quando escondida por 30 anos, nunca sai leve, sai como tempestade. Jonas ficou parado no meio da minha sala como um animal encurralado, respirando pesado, as mãos fechadas em punhos. A chuva lá fora batia contra as janelas com tanta força que parecia querer arrancá-las da parede. Elisa e Roberto estavam tensos, não por tristeza, mas pelo medo de perderem aquilo que sempre acreditaram ser direito deles. Eu sabia que aquele era o momento mais perigoso até então. Um homem humilhado, um filho que descobre que não era tão amado quanto imaginava. É um barril de pólvora, e eu estava diante de 3. Álvaro se colocou ao meu lado. Jonas, recomendo que você saia antes que cometa um crime. Vocês já ultrapassaram todos os limites hoje. Jonas riu. Um riso curto, nervoso e profundamente perigoso. Crime? Repetiu. Crime é ela esconder o que tinha naquele cofre. Crime é essa velha manipuladora tirar a gente da nossa própria família. Velha manipuladora. O insulto não doeu. Não comparado ao que eu já tinha vivido. Não depois de ter segurado Augusto chorando de arrependimento e cansaço nos últimos meses de vida. Eu me mantive firme. Jonas, disse, vocês não têm ideia do que estão falando. Não têm ideia do que o pai de vocês passou, nem do que ele descobriu. Os 3 congelaram. Roberto franziu o senho. O que ele descobriu? Mariana endireitou os ombros. Vocês não merecem saber. Cala a boca! Gritou Elisa, avançando na direção dela. Eu a empurrei para trás, instintivamente. Álvaro interveio. Eu vou chamar a polícia. Não!
rugiu Jonas, empurrando o sofá. O impacto fez a mesa tremer. A pasta quase caiu. Meu coração disparou. Se Jonas pegasse aquele documento, se ele visse o exame de paternidade, se descobrisse ali, na minha sala, aos berros, as consequências poderiam ser irreversíveis, porque a verdade pode libertar, mas também pode destruir. E havia 3 adultos emocionalmente instáveis diante de mim. Eu não podia permitir que soubessem daquele jeito. Não ainda. Não assim. Jonas se aproximou da mesa. Eu vou abrir essa pasta. Não! Gritei, ficando entre ele e os papéis. Ele me encarou como se eu fosse um obstáculo ridículo. Sai da frente, Dalva. Isso não é sobre vocês, falei, sentindo a voz finalmente subir. Isso é sobre o que o pai de vocês viveu, sobre a dor que carregou, sobre algo que ele nunca contou, porque sabia que vocês não suportariam a verdade. Elisa arregalou os olhos. O que você está insinuando? Mariana puxou meu braço. Mãe, cuidado, mas eu já sabia que não podia recuar. Eu precisava, pela primeira vez, enfrentar aqueles 3 com a mesma força que enfrentei a vida inteira. Eu respirei fundo, ergui o queixo e disse: vocês não têm direito à herança. Nenhum direito. Jonas deu um passo à frente. O testamento não vale nada. A gente vai anular. Eu segurei firme as laterais da mesa. Não vão, porque o testamento é só a primeira parte, e o que está na pasta confirma tudo. Eles ficaram imóveis. 3 estátuas de raiva. Roberto perguntou: o que confirma o quê? Eu olhei nos olhos dele, depois nos de Elisa, depois nos de Jonas, e disse a frase que estava entalada na garganta de Augusto por 3 décadas. Que vocês nunca foram deixados para trás, nunca foram esquecidos, nunca foram preteridos. Pausa. Eu respirei. Mas também, nunca foram filhos dele. O silêncio foi tão absoluto que apagou até o som da chuva. Jonas piscou. 1 vez. 2. O que você disse? Sussurrou. Elisa levou a mão à boca. Você está mentindo. Roberto cambaleou um passo para trás. Álvaro ficou tenso. Mariana apertou meu braço. Eu continuei. Augusto fez exames. 3. E todos deram negativo. Jonas explodiu. Mentira! Você está inventando isso. Está inventando porque tem medo de perder a casa. Eu me mantive firme. Se eu quisesse a casa, Jonas, eu nunca teria assinado nada. Eu entreguei tudo. Eu fiz exatamente o que ele pediu. Agora, se você duvida, vá ao banco. Abra o cofre você mesmo. Ele ficou branco. Branco como aquele advogado na audiência. E se for verdade? Perguntou Roberto num fio de voz. Por que ele nunca contou? Eu respondi com toda a verdade que tinha. Porque, apesar de tudo, ele não queria destruir vocês. Queria que mudassem. Queria que crescessem. Queria que se tornassem dignos. Elisa chorava. Pela primeira vez, chorava de verdade. Jonas, porém, não. Ele virou o rosto. Rígido, frio. Mesmo assim, ele nos criou. Ele era nosso pai de qualquer jeito. Eu assenti. Era, mas isso não dá a vocês o direito de me destruir, nem de destruir o legado dele. Jonas respirou fundo. Dalva, isso não vai ficar assim. E então ele fez algo que me gelou até os ossos. Ele sorriu, um sorriso diferente, um sorriso de quem não estava chocado, mas planejando. Você não deveria ter mexido nisso, Dalva. Não deveria ter aberto nada. Agora, a guerra começou. Ele se virou. Elisa e Roberto o seguiram, desnorteados. Eles saíram da minha casa, mas deixaram para trás uma ameaça silenciosa. E o pior, a sensação de que Jonas não estava apenas sofrendo, ele estava tramando. E eu não sabia ainda qual seria o próximo golpe dele, mas sabia que viria. Quando a porta fechou, Mariana me abraçou forte. Mãe, você foi muito corajosa. Álvaro se aproximou. Dalva, agora você precisa tomar uma decisão. Vai usar os documentos juridicamente ou vai esperar? Eu respirei fundo. Olhei para a pasta, para os exames, para a carta, para a chave. E senti. Meu momento de fragilidade tinha acabado. Agora era minha vez. A vez de virar o jogo. A vez de honrar Augusto. A vez de enfrentar a família dele. A vez de mostrar que a verdade, quando vem das sombras, vem para iluminar. Eu fechei a pasta devagar e disse: Álvaro, agora eu não vou só me defender. Eu vou me preparar. Mariana me olhou confusa. Se preparar? Para quê, mãe? Eu encarei a porta pela qual eles tinham acabado de sair e respondi: para a revanche.
porque eu sabia com absoluta clareza que Jonas não ia recuar. Ele nunca recuava, e a única forma de vencer alguém assim é estar pronta antes dele atacar. A noite caiu pesada sobre a minha casa, como se o céu estivesse cheio de avisos. A tempestade do lado de fora parecia repetir a tempestade que acabara de entrar na minha vida. Depois que Jonas, Elisa e Roberto foram embora, o ar ficou denso, silencioso. Mas não era paz. Era o silêncio que antecede o próximo golpe, porque Jonas não era um homem que aceitava perder. Nunca foi, nunca seria. E agora que sabia, ou suspeitava, que havia uma verdade maior escondida, ele voltaria, mais forte, mais cruel. E eu não iria mais reagir como vítima. Era hora de me preparar. Álvaro passou horas comigo naquela noite. Mariana preparou café, mas quase não bebemos. A pasta estava aberta na mesa, como se os papéis respirassem sozinhos. A situação é delicada, Dalva, disse Álvaro, passando a mão pela testa. Esses documentos ajudam muito, mas também podem gerar uma reação agressiva deles, especialmente do Jonas. Eu assenti. Estava exausta, mas lúcida, como se meu corpo tivesse finalmente entendido que precisava lutar e não apenas sobreviver. Ele não vai parar, disse eu. Não enquanto acreditar que pode me intimidar, ou, suspirei, que pode provar que Augusto me deixou algo escondido. Álvaro fechou a pasta, devagar. Precisamos agir antes dele. Agir como? Perguntou Mariana. Ele respirou fundo. Primeiro, proteger vocês duas. Depois, registrar todas as provas de forma oficial. E por último, olhou para mim. Preparar a revelação final. Eu encarei o documento do exame de paternidade. Uma revelação dessas pode destruir vidas, mas também pode libertar verdades. E mais, pode proteger uma mulher ameaçada. Mariana sentou ao meu lado. Mãe, você está pronta para isso? Eu segurei a mão dela. Filha, eu passei a vida inteira me calando para manter a paz, mas agora não existe mais paz. Existe verdade. Ela sorriu emocionada. E então, de repente, toque, toque, toque. 3 batidas secas na porta. O som me atravessou como um raio. Álvaro se levantou imediatamente. Fiquem atrás de mim. Mariana segurou meu braço. Eu respirei fundo e caminhei até a porta. Quando abri, meu coração quase parou. Era o policial responsável pela audiência, o mesmo que escoltou os filhos de Augusto para fora do fórum. Dona Dalva? Perguntou ele sério. Precisamos conversar. Pode me acompanhar até a sala de estar? Minha garganta secou. Aconteceu alguma coisa? Ele olhou para os lados cauteloso. Sim, e é muito importante. Álvaro se aproximou, desconfiado. O que houve, oficial? O policial respirou fundo e então disse: recebemos denúncia de que a senhora estava ameaçando herdeiros legítimos e tentando esconder bens que não são seus. A sala ficou muda. Eu senti o chão balançar. Eu? Perguntei incrédula. Eu estou escondendo bens? Mariana avançou. Isso é ridículo. Ameaçar quem? Quem invadiu a casa dela foram eles. O policial levantou a mão, pedindo calma. Eu sei que a senhora é a vítima, não a agressora. Mas não posso ignorar a denúncia. Preciso registrar o ocorrido. Álvaro cerrou os punhos. Quem fez a denúncia? O policial hesitou por um momento. Oficialmente, anônima. Mas então olhou diretamente para mim e acrescentou. Mas extraoficialmente, Jonas esteve hoje na delegacia. Eu fechei os olhos. Claro, ele já tinha começado o contra-ataque. Não esperava menos. O policial continuou. Ele disse que a senhora está escondendo documentos prejudiciais à família e que pretende difamar o pai dele. Ele afirmou que a senhora manipulou o testamento. Ele está mentindo. Minha voz saiu firme. Tudo o que fiz foi seguir as instruções do meu marido. Eu entreguei tudo. Eu assinei tudo. E ainda assim, eles vieram atrás de mim. O policial assentiu. Eu acredito na senhora, mas vamos precisar abrir um boletim. E talvez seja necessário proteção policial por alguns dias. Eu olhei para Mariana. Ela estava pálida. Mãe, isso está ficando perigoso. Álvaro se sentou, apoiando os cotovelos nos joelhos. Dalva. Jonas não está apenas com raiva. Ele está articulando, criando uma narrativa. Se não nos anteciparmos, ele vai transformar você na vilã da história. Eu fiquei de pé, andei até a janela e toquei no vidro frio. A chuva continuava caindo. Meu reflexo estava pálido, cansado, mas algo no meu olhar tinha mudado. Eu já não era a mesma mulher que se calava para evitar conflito.
Eu já não era a mesma viúva frágil que eles achavam que podiam destruir. Eu agora carregava a verdade. E a verdade, quando bem usada, é uma arma silenciosa. Voltei à mesa, peguei a pasta, apertei firme e disse: está na hora de eu contar tudo, mas do meu jeito, no meu tempo e na hora que for mais certeira. Álvaro me encarou. O que você está planejando, Dalva? Eu respirei fundo. Estou planejando justiça, não vingança, justiça. Mariana sorriu. Isso quer dizer que vamos revelar os exames? Eu neguei com a cabeça. Ainda não. Se eu revelar agora, eles vão enlouquecer, vão negar, vão virar vítimas e podem destruir a memória de Augusto tentando se defender. Não. Não é hora. Então qual é a hora? Perguntou o policial, curioso. Eu ergui o rosto. A hora em que eles mesmos se colocarem diante da verdade. A hora em que for impossível negar. A hora em que a máscara cair por vontade deles. Álvaro respirou fundo. Então, qual é o próximo passo? Sorri. Um sorriso pequeno, cansado, mas firme. Me preparar, Álvaro, juntar provas, organizar documentos, proteger minha casa e... Pausei. Fazer uma visita. Mariana franziu o senho. Visita? Eu assenti. Sim, a mãe deles. O silêncio caiu como faca, porque ninguém esperava aquilo. Nem eles, nem meu advogado, nem minha filha. Mas eu sabia, se alguém guardava a última peça desse quebra-cabeça, era ela. E eu estava pronta para olhar nos olhos da mulher que criou os 3 responsáveis por tantos anos de sofrimento, e que talvez soubesse mais do que todos imaginavam. A manhã seguinte amanheceu cinza, como se o mundo estivesse preso entre 2 verdades, a que eu já sabia e a que ainda precisava nascer. Eu quase não dormi. A pasta preta repousava sobre a mesa da sala como um animal silencioso, observando tudo. Cada vez que eu olhava para ela, sentia como se Augusto estivesse ali, me guiando. Mas agora era a hora de dar o passo que eu mais temia: visitar a mãe deles, a ex-esposa do Augusto, a mulher que por 30 anos carregou ao lado dos filhos uma história que agora eu sabia estava inteira construída sobre uma mentira, ou várias. Mariana insistiu em ir comigo. Mãe, você não vai sozinha. Isso pode ser perigoso, Álvaro concordou. Dalva, essa mulher pode reagir muito mal. Ela pode atacar você verbalmente, emocionalmente, até juridicamente. Mas eu estava decidida. Eu preciso olhar nos olhos dela, respondi. Preciso ouvir da boca dela a verdade que está escondida há décadas, porque essa história não nasce nos exames. Nasce lá atrás em quem escolheu esconder isso. E eles sabiam que, quando eu entrava nesse tom, não adiantava tentar me parar. Dirigi até a casa dela num silêncio pesado. Mariana segurava minha mão, apertando de tempos em tempos, como se sentisse o frio que tomava meus ossos. A casa era grande, mas decadente. Concreto antigo, paredes descascadas, jardim abandonado. Era como se o tempo tivesse sido cruel com aquele lugar, e talvez com a mulher que vivia ali. Quando toquei a campainha, o som ecoou dentro da casa como um chamado do passado. Demorou quase 1 minuto até a porta se abrir. E lá estava ela, a ex-esposa de Augusto, Alzira, com seus cabelos grisalhos presos de qualquer jeito, olhos fundos, um robe velho cobrindo o corpo magro. Ela me olhou com uma mistura de surpresa e desgosto. Você, disse ela, franzindo o nariz, veio zombar da minha cara agora que conseguiu tudo? A voz dela era seca, cortante, amarrada por décadas de amargura. Eu respirei fundo. Não vim zombar, vim conversar. Ela deu um riso curto, amargo. Conversar? Comigo? Depois de destruir meus filhos? Mariana deu um passo à frente, indignada. Seus filhos atacaram minha mãe, invadiram nossa casa, mentiram para a polícia. Alzira ergueu a mão em desdém. São impulsivos, mas são meus, e se estão assim, é culpa sua. Eu dei um passo à frente. Alzira, eu não vim discutir. Eu vim porque preciso saber da verdade. Ela me encarou confusa. Que verdade? A verdade sobre os filhos do Augusto, sobre a data dos exames, sobre o que aconteceu 30 anos atrás. O sangue sumiu do rosto dela. Por um segundo, apenas 1 segundo, vi um medo profundo atravessar seus olhos. Ela tentou fechar a porta, mas eu segurei. Alzira. Minha voz saiu firme, cortante. Eu sei dos exames. A porta parou. Ela empalideceu. Mariana prendeu o ar. E então,
A mulher diante de mim desabou. Não em lágrimas, não em arrependimento, mas em fúria. Aquele desgraçado! Gritou com uma voz que parecia sair das entranhas. Ele prometeu! Prometeu que nunca falaria disso! O coração de Mariana disparou. Álvaro segurou meu braço, como se me preparando para um ataque, mas eu me mantive firme. Então é verdade, murmurei, mais para mim do que para ela. Ele descobriu. Mas por que você nunca contou a eles? Ela riu, um riso vazio, um riso que carregava mais dor do que ódio. Contar? Para quê? Para destruí-los? Para fazer meus filhos crescerem sabendo que o pai não era o pai? Ela apertou o Rob contra o peito. Você não entende nada, Dalva. Nada. Então me faça entender, pedi. Por favor. Ela respirou fundo. As mãos tremiam. E então disse as palavras que mudariam tudo. Jonas não é filho do Augusto, mas não foi traição. Meu coração parou. Como assim? Não foi traição? Ela passou a mão no rosto, como quem carrega uma vida inteira de vergonha. Augusto e eu tentamos. Tentamos por anos. Ele não podia ter filhos. Mariana levou a mão à boca. Álvaro ficou imóvel. Eu senti meu mundo Alzira girar. continuou. Ele não tinha coragem de admitir. Não queria ser visto como menos homem. Então começamos a discutir, brigar, até que respirou fundo. Ele me pediu para procurar outro homem. Ele queria um filho. Queria muito. Eu senti um choque atravessar meu corpo. Augusto, o homem discreto, silencioso, orgulhoso, pediu isso. Mas quando Jonas nasceu, continuou ela, Augusto mudou completamente. Ele amou aquele menino, cuidou dele e por algum tempo fomos Ela felizes. passou a mão pelo rosto, limpando lágrimas discretas. Mas depois vieram Elisa e Roberto. E aí tudo se perdeu. As brigas voltaram. O ciúme dele aumentou. A culpa me consumia. E uma noite, ele pediu o exame. E todos deram negativo, completei. Ela assentiu. Sim, 3, e naquele dia, ele acabou comigo. Acabou com a nossa família. Nunca mais fomos os mesmos. Mariana deu um passo à frente. Mas por que vocês contaram para os filhos que Augusto era o pai? Alzira olhou para ela com uma dor antiga. Porque ele pediu. Ele pediu para deixar tudo como estava. Mas a voz dela falhou. Ele nunca mais conseguiu olhar para eles com o mesmo amor. Aquilo me atingiu como faca, porque agora, pela primeira vez, eu entendi Augusto. Eu entendia a distância dele, a frieza, o silêncio. Não era ódio, era culpa, era dor, era arrependimento. E por isso ele nunca contou para mim, porque ele queria proteger a memória dos filhos, e me proteger também. E eles nunca souberam? Perguntei. Alzira enxugou o rosto. Não. E não vão saber por mim. Se alguém destruir a vida deles, que não seja eu. Eu respirei fundo. Alzira, eles estão me atacando, estão tentando me destruir. Mentiram para a polícia, estão tramando contra mim. Ela olhou para mim com raiva amarga. Porque eles acham que você roubou o lugar deles, o pai deles, a casa deles, a herança deles. Eles não são monstros, Dalva. Eles são perdidos, Mariana bufou. Perdidos? Eles quase bateram na minha mãe. Alzira não respondeu. Ela fechou os olhos e disse a frase que eu jamais esperaria. Você vai contar para eles, não vai? Eu fiquei imóvel. Ela abriu os olhos, me encarou com um desespero silencioso. Por favor, se for contar, não faça isso de qualquer jeito. Não destrua meus filhos de uma vez só. Eu senti o coração rasgar. Eu não quero destruir ninguém, respondi. Só quero me defender. E quero que a memória de Augusto seja respeitada. Ela assentiu devagar. Então saiba disso, Dalva. Se Jonas descobrir que não é filho do Augusto, ele não vai aceitar. Ele vai quebrar. E homens que quebram fazem coisas perigosas. Um arrepio atravessou minha espinha. Mariana respirou fundo. Isso quer dizer que ele pode... Alzira confirmou. Ele é capaz de tudo. E foi naquele instante, olhando nos olhos daquela mulher cansada, amarga, mas profundamente ferida, que eu entendi. O verdadeiro problema nunca foi a herança, nunca foi o testamento. O verdadeiro problema era Jonas. E Jonas estava prestes a explodir. Ao sairmos da casa dela, a chuva havia parado, mas o céu agora estava pesado, como se segurasse o ar antes de um trovão. Mariana me abraçou. Mãe, o que vamos fazer? Eu olhei para a frente, para a rua molhada, para o futuro, para a verdade que eu carregava.
E respondi: vamos fazer o que Augusto queria. Vamos deixar a verdade agir, mas com estratégia, porque eu sabia que Jonas estava pronto para atacar. Mas eu também estava, e agora eu carregava a peça que faltava no quebra-cabeça, a verdade inteira. E a verdade inteira, quando finalmente explode, destrói o que precisa ser destruído e salva quem precisa ser salvo. Voltei para casa sentindo o peso de séculos nas costas. A conversa com Alzira não tinha apenas aberto uma porta. Tinha desenterrado um passado inteiro de dor, segredos, escolhas e consequências que ninguém estava preparado para enfrentar, nem ela, nem eu, muito menos os filhos dela. Mas agora, pela primeira vez desde a morte de Augusto, eu enxergava o tabuleiro inteiro, e no centro dele havia uma peça prestes a ruir: Jonas. Se eu não me antecipasse, ele destruiria tudo, inclusive a mim. E meu marido sabia disso. Por isso deixou cada documento, cada instrução, cada pista com tanto cuidado. Por isso pediu que eu não lutasse, até que a verdade pudesse me proteger. E agora ela podia, ou quase, porque o golpe de Jonas ainda não tinha vindo. Mas viria. E eu precisava estar pronta. Passei a noite reorganizando a pasta, catalogando documentos, separando fotos, folheando os exames. Cada papel parecia carregar a respiração de Augusto. E, ao mesmo tempo, a sombra de uma guerra familiar prestes a explodir. Às 3 da manhã, toquei no exame de paternidade de Jonas. Aquele nome, aquele resultado, negativo, e a imagem dele berrando na minha sala poucas horas antes. Algo dentro de mim estremeceu. Augusto, murmurei, olhando para o teto escuro. Por que você achou que eu seria forte o suficiente para carregar isso? O silêncio respondeu. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio de entrega. O mesmo silêncio que ele carregou por 3 décadas. Descansei por apenas 2 horas. Quando acordei, o sol já entrava pelas janelas. Um sol forte demais. Para um dia que prometia caos. Mariana preparava café nervosa. Mãe, você precisa descansar. Descansar agora é impossível, filha. Jonas está preparando algo. Eu sinto. Ela se aproximou, tocou meu rosto. E o que vamos fazer? Meu coração estava firme. Vamos nos antecipar. Hoje vamos registrar tudo oficialmente. Todos os exames, a carta, os extratos, as conversas com Alzira. Mariana assentiu. E depois? Suspirei. Depois? Vamos descobrir qual é o próximo movimento dele. E ele veio mais rápido do que eu imaginava. Às 10 horas da manhã, enquanto eu separava documentos para levar à delegacia, ouvi uma batida violenta no portão da rua. Mariana correu até a janela. Mãe, é ele! Álvaro, que tinha vindo cedo me ajudar, correu até mim. Dalva, deixa eu ver primeiro. Ele abriu a porta da sala e olhou pelo portão. Jonas estava ali, mas não estava sozinho. Tinha um celular na mão, um sorriso frio no rosto. E um homem ao lado dele, um repórter de um portal sensacionalista, e uma câmera ligada. Meu estômago virou. Ele não faria isso, murmurei. Álvaro respondeu. Ele faria, e fez. A campainha tocou. Toque, toque, toque. 3 batidas impacientes. Eu fui. Não sei de onde tirei coragem, mas fui. Abri o portão. A câmera imediatamente se virou para mim. Dona Dalva, disse o repórter, estamos ao vivo. Fomos chamados para ouvir a senhora sobre acusações feitas pelo enteado Jonas Andrade. Eu senti o mundo girar. Jonas colocou a mão no ombro do repórter e, olhando diretamente para a câmera, disse com a voz de falso ofendido: Eu só quero justiça. Minha madrasta está escondendo bens, destruindo documentos, manipulando o testamento e tentando nos difamar publicamente. Mariana deu um passo à frente. Você está mentindo. Mas o repórter ignorou. Dona Dalva, a senhora confirma que está escondendo informações essenciais ao processo de herança? Eu respirei fundo. E antes que eu respondesse, Jonas fez algo que nenhum de nós esperava. Ele tirou um envelope do bolso. Um envelope igual ao que Augusto deixou para mim. A senhora sabe o que tem aqui? Ele perguntou, levantando o envelope diante das câmeras. Sabe? Porque eu sei. Meu coração disparou. Não podia ser possível. Não podia. Eu dei um passo à frente. Jonas, o que é isso? Ele abriu o envelope dramaticamente e tirou de dentro uma cópia falsificada do testamento, com minha assinatura forjada e com uma cláusula inventada. Ele ergueu o documento teatral para as câmeras. Aqui está,
A prova de que ela tentou alterar o que meu pai deixou. Ela mesma assinou isso. Olha aqui a assinatura dela. Eu perdi o ar. Era uma armadilha pública, uma narrativa construída. E agora, ao vivo. Álvaro correu para perto de mim. Dalva, não diga nada, eu vou intervir. Mas Jonas continuou. A gente sempre soube que ela queria tudo, que ela fez meu pai de bobo, que se aproveitou dele doente. Agora, o Brasil inteiro vai saber quem ela realmente é. E então, ele deu o golpe final. E amanhã, vamos levar isso à justiça. E também vamos exigir um exame no corpo do meu pai. Se ela destruiu documentos, o que mais pode ter feito? Eu cambaleei um passo para trás. Mariana gritou. Você passou de todos os limites. Jonas sorriu. Não, querida. Só comecei. O repórter virou a câmera para mim. Dona Dalva, a senhora tem algo a dizer? E naquele instante, meu mundo, minha história, minha honra, minha vida, estavam prestes a ser destruídas em rede nacional. Eu olhei para Jonas, para a câmera, para o envelope falsificado, para o ódio dele. E soube, era ali, naquela porta, sob aquela câmera, que eu precisava virar o jogo. E pela primeira vez naquele processo devastador, eu disse, sim, eu tenho algo a dizer. O repórter aproximou o microfone. Pode falar, Dona Dalva. Eu respirei fundo. E com uma calma que eu não sabia que possuía, eu respondi, eu não escondi nada, mas vocês sim estão escondendo a verdade. Jonas arregalou os olhos. Eu continuei. E agora, a verdade vai começar a aparecer, a cada dia, documento por documento, prova por prova. Mariana tomou minha mão. Álvaro sorriu discreto. E então, eu finalizei. Jonas, você escolheu a guerra, mas esqueceu que quem tem a verdade não perde. O repórter ficou atônito. A câmera tremia. Jonas ficou mudo, o que para alguém como ele era o maior sinal de medo. E ali, naquele portão, eu oficializei algo. A batalha que Augusto começou em silêncio. Eu terminaria, com a verdade, e sem medo. Jonas ficou olhando para mim, sem reação. A presença das câmeras, que antes o alimentava, agora parecia engasgar sua arrogância. O repórter, percebendo que o clima tinha virado, baixou um pouco o microfone, como se sentisse que algo maior estava prestes a acontecer. E estava. Porque eu não iria mais me esconder. Eu não iria mais permitir que aquele homem, que eu tratei como filho por 20 anos, destruísse minha memória, minha dignidade, meu nome. Eu estava cansada de ter medo. Respirei fundo e dei um passo à frente. Já que você quer falar de provas, Jonas, vamos falar de verdade. Não diante de mentiras, nem de câmeras sensacionalistas, mas diante da lei. Álvaro tocou meu braço discretamente, como quem diz, vá com cuidado, mas eu estava firme. Minha voz já não tremia. O repórter voltou a erguer o microfone. Que verdade, Dona Dalva. Eu mantive os olhos fixos nos de Jonas. A verdade que seu pai deixou para mim antes de morrer. Jonas arregalou os olhos. Elisa, ao lado dele, empalideceu. Roberto segurou no portão como se as pernas tivessem fraquejado. Eu continuei. A verdade que explica por que ele fez aquele testamento, por que pediu para eu não lutar, e por que vocês nunca encontraram o segundo envelope, por mais que procurassem. O repórter arregalou os olhos. Existe um segundo envelope? Jonas avançou um passo, quase tropeçando. Você não tem nada, está inventando. Mas sua voz falhou. Ele sabia, ele sempre soube que havia algo mais. Augusto não era um homem simples. Ele não deixaria um testamento tão complexo sem razão. Álvaro ergueu a voz, agora com autoridade. Para registro, o que Jonas apresentou à imprensa é uma falsificação grosseira. Nós entraremos com denúncia formal ainda hoje. A câmera virou para ele. Falsificação? Perguntou o repórter, já percebendo que tinha se metido numa história maior do que o esperado. Álvaro assentiu. Sim, e temos provas. Não serão discutidas em uma calçada, ao vivo, mas em juízo. Jonas ficou vermelho. Você não vai conseguir impedir a gente, velho idiota. Álvaro riu de leve. Jonas, vocês acabaram de cometer um crime em frente a uma câmera que estava ao vivo. Denúncia falsa, falsificação de documento, calúnia, difamação, injúria, ameaça velada, invadir propriedade privada. Perdeu o controle. Jonas ficou imóvel.
Era verdade. Ele tinha atravessado todas as linhas. E agora havia testemunhas. Havia gravação. Eu dei o golpe final. E se você continuar, Jonas, eu mesma vou entregar à justiça tudo que seu pai deixou. E aí, olhei dentro dos olhos dele. Nada mais poderá te proteger da verdade. E então, baixando a voz, apenas para que ele ouvisse, nem da verdade sobre você. Jonas recuou um passo. Ele sabia. Ele não sabia sentiu. exatamente o que estava escondido, mas entendeu que era grande. Grande o suficiente para fazer Augusto escrever um testamento inteiro para impedir que os três destruíssem o legado dele. Grande o suficiente para eu não ter medo dele. Grande o suficiente para derrubar tudo que ele acreditava ser. Jonas engoliu seco. Elisa chorava silenciosamente. Roberto parecia um fantasma. O repórter, finalmente percebendo o tamanho da história, disse: Dona Dalva, a senhora quer compartilhar o conteúdo desse envelope conosco? Álvaro respondeu no mesmo instante: Absolutamente não. A imprensa não vai receber isso antes da justiça. A senhora Dalva está sendo atacada, ameaçada e caluniada. Não vamos repetir erros. O repórter assentiu, percebendo que estava diante de algo sensível demais. Então, me virei para ele e disse: O que posso dizer, senhor repórter, é apenas uma coisa. A verdade existe. E quando ela vier à tona, não será para destruir ninguém. Será para libertar meu marido de uma culpa que ele carregou por décadas. Silêncio. Até o vento parou. O repórter baixou a câmera. E Jonas finalmente recuou. Mas antes de virar as costas, ele sussurrou, numa voz que parecia saída de um homem quebrado por dentro: Eu vou descobrir o que você sabe, Dalva. E quando eu descobrir, não vai sobrar nada dessa sua coragem. Ele se virou. Foi embora. Elisa o seguiu. Roberto também. A equipe de filmagem desligou a câmera às pressas. O repórter pediu desculpas, envergonhado, e saiu quase correndo. Ficamos só eu, Mariana e Álvaro no portão. Eu estava gelada. Mariana me abraçou forte. Mãe, você foi incrível. Você virou o jogo na frente das câmeras. Eu não me sentia incrível. Eu me sentia esgotada. Mas também me sentia outra mulher. Porque naquele instante eu entendi. A verdade que Augusto deixou não era apenas para me proteger. Era também para libertar os filhos dele, da mentira na qual cresceram. Mas libertar nem sempre significa poupar. Libertar às vezes significa expor. E alguém como Jonas não lida bem com exposição. Álvaro respirou fundo. Dalva, a partir de hoje, começamos a fase mais séria. Vamos registrar tudo. Cada ataque, cada palavra, cada movimento deles. Precisamos preparar o dossiê completo para apresentar ao juiz. Eu fechei a porta. A sala estava silenciosa. A pasta preta estava sobre a mesa. Eu passei a mão por cima dela e disse: Está na hora de seguir o plano do Augusto. O plano inteiro. Mariana se aproximou. Mãe, qual é o próximo passo? Eu virei para ela. O próximo passo é o mais difícil. Pausa. Vamos convocar os três para uma reunião formal, com o advogado, com testemunhas e com tudo registrado. Ela engoliu seco. Para quê? Meu olhar se endureceu. Para dar a eles a chance que Augusto queria. A chance de mudar antes que a verdade inteira destrua tudo. Mariana apertou minha mão. E Álvaro confirmou. Então vamos fazer isso direito. Esse será o penúltimo capítulo dessa guerra. Eu respirei fundo, porque eu sabia. A reunião que viria seria o estopim do confronto final. A decisão estava tomada. Depois de anos sendo calada, humilhada, ignorada, atacada, eu agora convocaria os três. Não para brigar, não para me defender, mas para cumprir o último desejo do Augusto e libertá-lo da dor que carregou até o fim. A reunião seria o espelho dessa família, a prova final de quem era quem, e principalmente, o momento em que a verdade sairia da sombra, e eu também. Álvaro organizou tudo com precisão, sala privada na presença de um mediador judicial, gravação autorizada, testemunhas, segurança do prédio informada. Você tem certeza que quer fazer isso assim, Dalva? Perguntou ele, olhando nos meus olhos. De maneira formal, eles podem reagir mal. Sim, respondi, porque se for informal, Jonas vai distorcer. Se for emocional, Elisa vai desmoronar. E se for improvisado, Roberto vai fugir. Preciso que eles escutem a verdade, sem poder correr. Mariana segurou minha mão. Eu estou com você, mãe, para o que vier. Eu a abracei. Filha, eu não quero destruir ninguém. Só quero encerrar essa história com dignidade. E com justiça.
Álvaro assentiu. Então vamos anunciar a reunião. Quando ele enviou a notificação oficial, o retorno de Jonas veio em menos de 3 minutos. Uma mensagem fria. Eu vou, e você vai se arrepender. Elisa respondeu com um áudio choroso. Roberto, com um simples, estarei lá. Tudo pronto. No dia marcado, amanheci antes do sol. Arrumei meu cabelo com calma. Escolhi uma roupa simples, mas firme. Olhei no espelho e quase não reconheci a mulher refletida ali. Eu não estava com medo. Eu estava preparada. A sala da reunião ficava no 8º andar de um prédio jurídico. Quando cheguei, Álvaro já me esperava, com pastas organizadas sobre a mesa. Trouxe tudo? Perguntei. Ele sorriu. Trouxe a carta, os exames, a chave do cofre e cópias autenticadas de tudo. Mariana se aproximou. Mãe, independente do que aconteça, eu tenho orgulho de você. Eu toquei o rosto dela. Você é minha força. Às 9 em ponto. A porta se abriu. E eles entraram. Jonas à frente, como se estivesse marchando para defender um trono que nunca teve. Elisa atrás dele, abatida, mas orgulhosa demais para admitir. Roberto, por último, o mais silencioso, e o que mais evitava meu olhar. Eles se sentaram. A mesa ficou dividida como um campo de batalha. Jonas cruzou os braços. Vamos acabar logo com isso. Não tenho o dia inteiro. Eu respirei fundo. Álvaro abriu a gravação. Estamos iniciando a reunião de mediação solicitada por Dalva Andrade, com a presença de Jonas, Elisa e Roberto, para esclarecimento de questões envolvendo o testamento e documentos correlatos. Jonas bateu na mesa. A gente não quer conversa. A gente quer a casa. E queremos que ela pare de nos difamar para vizinhos e imprensa. Eu o encarei. Jonas, eu nunca falei nada sobre vocês. E esse teatro todo na porta da sua casa, hein? Gritou ele, fazendo insinuações, dizendo que temos vergonha escondida. Eu vi a gravação. Você sabe exatamente o que está fazendo. Eu respirei. Calma. Jonas, eu nunca disse qual era a verdade. Vocês é que ficaram desesperados imaginando qual poderia ser. Elisa bateu na mesa. Por que você trouxe a gente aqui? O que você quer? Meu peito apertou. Era chegada a hora de cumprir a promessa que fiz para Augusto. A verdade virá quando ela puder curar e não destruir. Eu abri a pasta. Os 3 se inclinaram involuntariamente para a frente. Eu tirei primeiro a carta de Augusto. Coloquei sobre a mesa. Depois a chave do cofre. O som metálico ecoou na sala. E por último, a pasta dos exames. Elisa tampou a boca. Roberto empalideceu. Jonas semicerrou os olhos, em alerta. Eu falei, o pai de vocês deixou isso para mim e pediu que abrisse apenas se vocês tentassem me destruir. Jonas riu, sarcástico. Claro, a história é perfeita. Mas sabe de uma coisa? Eu quero ver. Quero ver tudo que ele deixou. Eu me incline para a frente. Jonas, as verdades aqui dentro não foram feitas para machucar, mas para explicar o que nem vocês, nem eu, entendíamos. Ele rosnou. Mostra logo, velha. Mariana segurou o braço da cadeira, tensa. Álvaro tocou no meu ombro como quem permite. Eu puxei os documentos devagar. 3 papéis, 3 resultados. Coloquei sobre a mesa, de cabeça para baixo. A sala ficou silenciosa, quase sagrada. Eu disse, antes de virar esses papéis, vocês precisam saber de uma coisa. O pai de vocês sofreu, muito, por vocês, pelo que acreditava ser verdade, pelo que descobriu sozinho, e por nunca conseguir amar vocês da forma que queria. Elisa chorou. Roberto abaixou a cabeça. Jonas bateu na mesa. Ele nunca amou a gente. Nunca. E a culpa é sua. Eu ergui a voz, pela primeira vez. A culpa não é de ninguém. A culpa é de uma verdade que ele não conseguiu carregar sozinho e que vocês estão prestes a conhecer. Eu virei o primeiro documento, o de Jonas, o nome dele, e abaixo, exame de paternidade. Resultado, negativo. Jonas ficou estático, travado, como uma estátua rachada. Elisa levou as 2 mãos ao rosto. Roberto começou a tremer. Eu virei o segundo. Elisa Andrade. Resultado, negativo. Virou o terceiro. Roberto Andrade. Resultado, negativo. Silêncio. Um silêncio que fez meu peito doer. Um silêncio que fez até a sala parecer menor. E então, Jonas explodiu. Não! Isso é mentira! Você forjou! Você inventou! Você quer destruir a nossa família! Ele pegou o exame para rasgar. Álvaro avançou. Não toque nisso! É prova oficial! Jonas começou a hiperventilar. Não é possível!
Ele era meu pai. Era meu pai. Ele tinha que ser. Eu me levantei. Aproximei-me dele. Ele recuou, mas estava tão abalado que quase caiu da cadeira. E eu disse com ternura dolorida: Jonas, Augusto pode não ter sido seu pai de sangue, mas foi seu pai de vida. E você nunca foi capaz de perceber isso, porque sempre enxergou a herança e nunca enxergou o amor. Elisa chorava compulsivamente. Roberto desabou no encosto da cadeira. Mas Jonas rugia como animal ferido. Ele deveria ter contado. Ele deveria ter dito. Ele me fez de idiota, eu respondi. Ele tentou poupar vocês. Tentou protegê-los da verdade. Tentou ser pai de 3 crianças que não eram dele, porque queria uma família. Jonas bateu no peito. Então por que ele deixou tudo para ela? Por que não deixou nada pra gente? Meu coração partiu. Eu me aproximei e toquei o papel. Porque vocês não precisavam de dinheiro, Jonas. Vocês precisavam de verdade. E nunca quiseram. Jonas olhou para mim como se quisesse me destruir, mas também como se tivesse sido destruído por dentro. Foi então que ele disse a frase que mudou tudo. Se ele não era meu pai, eu não devo nada a ele, e muito menos a você. E saiu da sala, batendo a porta com tanta força que o prédio inteiro tremeu. Elisa correu atrás dele. Roberto ficou imóvel, até levantar devagar e seguir também, como um fantasma. A porta se fechou e o silêncio voltou. Um silêncio doído, pesado, mas necessário. Eu sentei novamente. Mariana segurou minha mão. Álvaro respirou fundo. E eu soube. A verdade tinha enfim sido dita. E agora viria a última parte. A parte que Augusto deixou para mim. Não nas palavras, não nos papéis, mas no destino. A porta bateu tão forte quando Jonas saiu que ecoou dentro de mim. Foi como se uma ferida antiga, que não era minha, mas que eu herdei quando entrei naquela família, tivesse finalmente se aberto por completo. Não havia mais máscaras, não havia mais ilusões, não havia mais espaço para interpretação. A verdade estava ali, crua, fria, irrefutável, e doía. Doía neles, doía em mim, e doía no silêncio que Augusto carregou por décadas. Elisa saiu atrás de Jonas. Roberto seguiu devagar, parecendo uma sombra. E então, ficamos só eu, Mariana e Álvaro naquela sala que agora parecia pequena demais para tantas emoções. Eu respirei fundo, tentando processar tudo. A sala cheirava a papel úmido, café velho e desespero reprimido. Álvaro fechou lentamente a pasta. Dalva, você fez o que precisava ser feito. Eu balancei a cabeça, ainda olhando para a porta pela qual os 3 haviam saído. Fiz, mas não foi fácil. Mariana se aproximou e me abraçou. Mãe, você libertou o papai. Libertou ele da culpa que ele carregou sozinho. E libertou você também. Esse peso nunca foi seu. E eu chorei. Chorei como não chorava desde o dia em que Augusto se foi. Porque pela primeira vez eu me permiti sentir tudo. A dor dele, a minha dor. A dor dos 3 que passaram a vida toda acreditando numa mentira. Não porque eram vítimas, mas porque nunca tiveram coragem de enfrentar a realidade. Depois de alguns minutos, respirei fundo, enxuguei o rosto e disse: agora posso ir embora em paz. Álvaro sorriu. E pode viver sua vida, Dalva, sem medo, sem culpa, sem ninguém tentando arrancar o que você construiu com tanto amor. Sim, eu podia, e eu iria. Os dias seguintes foram silenciosos. Não recebi visitas, não recebi ligações, não recebi ameaças. Era o silêncio depois da tempestade, o silêncio que cura, o silêncio que encerra ciclos. Até que uma tarde, ao abrir o portão para regar minhas plantas, encontrei uma carta deixada no chão, sem remetente. Meu coração acelerou. Abri com mãos trêmulas. Era de Roberto. A letra era dele, sempre certinha, sempre educada, mas agora trêmula. Dalva, eu não sei como começar. Eu nunca fui bom em falar. Meu irmão e minha irmã estão destruídos. Eu também. Mas não posso colocar a culpa em você. Você só contou a verdade que era nossa há décadas. Eu não sei se um dia vou conseguir te agradecer. Mas eu precisava dizer isso. Desculpe. Desculpe pelo que fizemos. Desculpe pelo que não fomos. Desculpe por não termos visto o pai que tivemos, mesmo quando ele não era nosso. Eu não sei o que vamos fazer agora, mas obrigado por ter dito a verdade com dignidade. Roberto. Eu levei a mão à boca.
Chorei. Chorei de alívio, porque aquela carta era a prova de que Augusto tinha vencido, não pela herança, não pelo testamento, mas pelo coração. A verdade tinha começado a curar e não destruir. Algumas semanas depois, recebi outra visita inesperada. Elisa. Ela estava diferente. Olhos inchados, rosto abatido, cabelos presos sem cuidado, como uma menina perdida. "Posso entrar?" perguntou, quase sussurrando. Eu respirei fundo. "Pode." Ela se sentou no sofá onde tantas vezes entrou com arrogância antes. Agora, porém, parecia pequena, pequena e confusa, como se tivesse perdido o chão. "Eu ainda estou com raiva", confessou. "Muita raiva, mas não de você. Do papai, da minha mãe, de mim mesma, de tudo. Eu apenas escutei. Eu passei a vida inteira achando que tinha direito a tudo", ela continuou. "Mas a única coisa que eu queria era um pouco do amor que você teve." Ela começou a chorar. Choro verdadeiro. Eu a abracei. E ela desabou no meu peito, como uma criança que finalmente encontra colo depois de anos vagando no escuro. "Eu não sei se consigo te perdoar agora", disse ela, com sinceridade. "Mas eu sei que quero tentar." Eu segurei seu rosto. "E eu estarei aqui quando você conseguir." Ela assentiu, enxugou o rosto e foi embora. E eu sorri, porque aquela era a cura começando. O único que não apareceu foi Jonas. Mas eu sabia que isso viria. E veio, de um jeito inesperado. Um mês depois, recebi uma ligação do advogado deles. Jonas estava fazendo terapia. Tinha se afastado da cidade, tinha pedido para não ser incomodado e havia deixado um recado. "Diga a Dalva que eu preciso de tempo." E eu entendi. Algumas feridas precisam ser enfrentadas sozinhas. A vida voltou a ser minha. Plantei roseiras no quintal. Voltei a escrever minhas pequenas poesias. Consegui dormir noites inteiras sem acordar assustada. Deixei a pasta guardada em um cofre, o mesmo que continha a chave que simbolizava a verdade. Mas agora eu não carregava mais medo nenhum. Carregava paz. Paz, a maior herança que Augusto me deixou. Hoje, ao contar essa história, deixo também um recado para você que ouviu até aqui. A verdade pode destruir mentiras, mas nunca destrói aquilo que é verdadeiro. A justiça pode doer, mas sempre liberta. E o amor é a única herança que ninguém pode roubar. Obrigada por me acompanhar até o fim. Obrigada por sentir comigo, por chorar comigo, por entender esse silêncio cheio de significados. E por favor, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar contando histórias reais, profundas, humanas, histórias que lembram que, mesmo no meio da dor, existe sempre um caminho de volta para a dignidade. Com carinho, Dalva.